Jesus não disse aquela frase no vácuo. Ele estava cercado de pessoas que se consideravam as mais aptas a entrar no reino de Deus. Fariseus, escribas, líderes religiosos que conheciam as Escrituras de cor e sabiam recitar a lei com precisão cirúrgica. Era para eles e para todos ao redor que aquela parábola foi contada. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 14, Jesus descreve um rei que prepara um banquete de casamento para seu filho. Os convidados originais são chamados, os mensageiros são enviados, a mesa está posta, e ainda assim os convidados recusam. O que choca nessa parábola não é apenas a recusa, é o motivo dela. Os convidados não rejeitaram o convite por ignorância. Eles sabiam quem era o rei, sabiam o que estava sendo oferecido, mas tinham outras prioridades. Um foi cuidar de seu campo, outro foi tratar de seus negócios, e alguns chegaram ao ponto de maltratar os mensageiros enviados pelo rei. Jesus estava descrevendo, com imagens simples, o que acontecia bem ali na sua frente. Israel havia sido convidado, os profetas tinham sido os mensageiros, e a resposta, em grande parte, havia sido indiferença, quando não foi hostilidade aberta. O banquete não seria cancelado por causa disso. O rei manda chamar outros, as ruas são varridas. Os que estavam do lado de fora, os considerados indignos pela elite religiosa, são trazidos para dentro. E é exatamente nesse ponto que a parábola vira de cabeça para baixo tudo o que aqueles líderes acreditavam sobre si mesmos. Eles eram os escolhidos de nascença, os guardiões da aliança, os herdeiros das promessas feitas a Abraão. Mas Jesus estava deixando claro que a eleição não é uma herança automática. Ela exige uma resposta. O convite pode ser recusado. E mais do que isso, mesmo entre os que aceitam entrar no banquete, há algo que distingue quem realmente pertence àquele lugar. Essa distinção que a última frase da parábola carrega como um peso. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aquela não era uma sentença de exclusão arbitrária. Era uma descrição da realidade espiritual que Jesus via acontecendo bem diante dos seus olhos. O chamado de Deus tem uma amplitude que a maioria dos cristãos subestima. Quando Jesus diz que muitos são chamados, a palavra grega usada no texto original é kletoi, e ela carrega a ideia de um convite formal, deliberado, que parte de uma autoridade. Não é um chamado casual ou acidental. É o tipo de chamado que vem de um rei. No contexto da parábola, esse chamado chegou por meio de mensageiros. E no contexto mais amplo da história bíblica, ele chega por meio da pregação do Evangelho, da voz dos profetas, da criação, da consciência e do Espírito Santo que age no coração humano. O apóstolo Paulo confirma isso na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Ao dizer que as obras de Deus são claramente visíveis desde a criação do mundo, de modo que ninguém tem desculpa. Esse chamado universal é um ato de misericórdia pura. Deus não é um rei que esconde o banquete. Ele envia mensageiros. Ele abre as portas. Ele manda buscar nas esquinas e becos aqueles que a sociedade descartou. Na parábola, depois que os convidados originais recusam, o rei diz aos seus servos no versículo 9, "E depois às encruzilhadas dos caminhos, e convidai ao banquete todos quantos encontrardes." Não há um filtro prévio de mérito. Não há seleção por status, por religiosidade prévia ou por comportamento passado. O convite vai para os bons e para os maus. O próprio texto deixa isso explícito no versículo 10. Isso é o chamado amplo, generoso e merecido. E é justamente essa amplitude que torna o versículo 14 tão provocativo. Se o chamado é para todos, porque poucos são escolhidos. A resposta começa com uma distinção que o próprio Jesus está construindo ao longo de toda a parábola. Ouvir o chamado e responder ao chamado não são a mesma coisa.
Ser alcançado pelo Evangelho não é o mesmo que ser transformado por ele. Entrar pela porta do banquete não é o mesmo que pertencer àquele lugar com o coração inteiro. Há pessoas que ouviram a mensagem da graça a vida toda, cresceram dentro de igrejas, conhecem os hinos e as histórias da Bíblia, mas nunca fizeram aquilo que o rei esperava de cada convidado: vestir a roupa que ele mesmo havia providenciado para que todos pudessem entrar dignamente. Esse detalhe da parábola é onde tudo se decide, e é ele que abre caminho para entender o critério dos escolhidos. Há uma tensão enorme nessa frase de Jesus. Ela incomoda porque parece contradizer tudo o que o Evangelho afirma sobre a graça de Deus, que é livre, que é para todos, que não depende de mérito humano. Se a graça é tão generosa, por que poucos são escolhidos? Mas o problema está em como lemos a palavra escolhidos, sem considerar o que a parábola já explicou antes dela. Jesus não está dizendo que Deus, de forma arbitrária, decidiu salvar uns poucos e descartar os demais. Ele está descrevendo o resultado de um processo que envolve tanto o chamado de Deus quanto a resposta humana, e é nessa resposta que o número se afunila. O critério aparece na figura do homem sem a roupa nupcial, em culturas do Oriente Médio Antigo. Era a prática conhecida que anfitriões de grandes banquetes reais forneciam vestes especiais para os convidados. Não era uma exigência de vaidade, era uma forma de igualar todos perante o anfitrião, independente da origem ou condição social de cada um. Aceitar a roupa era aceitar a hospitalidade do rei de forma completa. Recusá-la, ou simplesmente não vesti-la, era um sinal de que o convidado não estava ali com o espírito certo. E quando o rei encontra aquele homem sem a roupa e lhe pergunta como ele entrou assim, o silêncio do homem no versículo 12 é mais revelador do que qualquer resposta que ele pudesse dar. Ele não tem defesa porque, no fundo, ele sabia o que era esperado dele. O critério dos escolhidos, então, não é uma lista secreta de virtudes que apenas alguns conseguem atingir. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais exigente. É a disposição genuína de se deixar vestir pelo rei. É a humildade de reconhecer que entrar no banquete não basta. É preciso entrar nas condições que o anfitrião estabeleceu. Na linguagem teológica do Novo Testamento, isso fala de arrependimento real, de fé que produz mudança, de uma entrega que vai além da aceitação intelectual do Evangelho. O apóstolo Paulo descreve isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ao dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Não alguém que apenas mudou de grupo social ou de religião, mas alguém que passou por uma transformação interior que pode ser vista de fora. Aquele homem no banquete é uma das figuras mais perturbadoras de todas as parábolas de Jesus. Ele conseguiu entrar, passou pela porta, estava sentado à mesa com todos os outros. Do lado de fora, ninguém diria que havia algo de errado com ele. Afinal, ele estava lá, presente, ocupando seu lugar no salão. Mas quando o rei percorre o ambiente e seus olhos pousam sobre aquela figura, algo imediatamente chama a atenção. Entre todos os que foram trazidos das encruzilhadas e dos becos da cidade, aquele homem era o único sem a veste que o próprio rei havia providenciado. Ele havia aceitado o convite, mas recusado a condição que o convite implicava. A pergunta do rei, no versículo 12 do Evangelho de Mateus, capítulo 22, é direta e sem rodeios. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E o texto diz que o homem ficou em silêncio. Esse silêncio não era de quem não sabia a resposta. Era de quem sabia muito bem e não tinha como justificar.
Dentro da cultura do primeiro século, a veste nupcial fornecida pelo anfitrião não era um detalhe opcional. Era o símbolo visível de que o convidado havia aceitado plenamente a hospitalidade do rei, de que reconhecia a autoridade de quem o convidara e de que estava ali nos termos do banquete, não nos seus próprios termos. Recusar a veste era, na prática, o afirmar: estou aqui, mas nas minhas condições. Era participar da festa sem participar do espírito da festa. Jesus sabia exatamente o que estava descrevendo. Havia pessoas ao seu redor que frequentavam o templo, cumpriam os rituais externos, conheciam a lei de Moisés, mas viviam na prática como se Deus não tivesse nenhuma palavra a dizer sobre o interior da vida delas. O não comprometimento raramente aparece como rebeldia aberta. Ele aparece como presença sem entrega, como participação sem transformação, como religiosidade sem rendição. E a parábola deixa claro que o rei não é enganado por aparências. Ele vê o que está faltando mesmo no meio da multidão. Existe uma distância enorme entre conhecer uma mensagem e ser moldado por ela. Paulo já havia percebido isso quando escreveu aos cristãos de Roma, no capítulo 2, versículo 13, que não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas os que a praticam. Essa distinção não é pequena. Ela atravessa toda a experiência religiosa humana e explica por que há pessoas que passaram décadas dentro de uma comunidade cristã sem que aquela experiência tenha deixado marcas reais na forma como elas tratam as pessoas, tomam decisões, lidam com o dinheiro ou enfrentam os momentos em que ninguém está olhando. Ouvir o Evangelho é receber uma informação que carrega uma exigência. A mensagem do reino não é apenas um anúncio de perdão. Ela é um convite a uma vida reorganizada em torno de outro centro. Quando Jesus começa seu ministério público no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, suas primeiras palavras são: arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento vem antes da crença, não porque seja uma obra que mereça a graça, mas porque ele é o sinal de que a graça foi realmente recebida. Quem entende o que o Evangelho diz sobre a condição humana e sobre o custo da redenção não consegue absorver aquela mensagem sem que algo se mova por dentro. Viver o Evangelho é esse movimento se tornando permanente. Não é perfeição, é direção. É a vida caminhando, ainda que com tropeços, na direção daquilo que o rei pediu a cada convidado. Tiago é brutal na sua clareza quando escreve no capítulo 2 da sua carta, versículo 17, que a fé sem obras é morta em si mesma. Ele não está contradizendo Paulo. Está descrevendo o que acontece quando a fé é genuína. Ela produz algo visível. A roupa nupcial do homem no banquete deveria ser visível a olho nu. Da mesma forma, a fé que aceita o chamado de Deus de verdade não fica escondida dentro de uma declaração verbal. Ela aparece na textura da vida cotidiana de quem a possui. Se houvesse uma linha clara e visível separando quem apenas ouviu o chamado de quem realmente foi escolhido, a vida espiritual seria muito mais simples e muito menos honesta. A realidade é que essa separação muitas vezes não é percebida de fora. E às vezes nem de dentro. O homem sem a roupa nupcial estava sentado à mesa. Provavelmente conversava com os outros convidados. Talvez até cantasse junto nos momentos de celebração. Mas havia algo fundamental ausente nele que o rei identificou imediatamente. E esse algo é o que precisa ser nomeado com clareza para que a parábola não fique apenas como uma metáfora bonita. O que separa o chamado do escolhido na prática tem a ver com o grau de entrega ao Senhor do banquete. No primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, versículos 5 ao 8, o apóstolo descreve um processo de crescimento que começa na fé e vai acrescentando virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, afeto fraternal e amor.
Ele não está descrevendo uma lista de conquistas instantâneas. Está mapeando a trajetória de quem levou o chamado a sério o suficiente para deixar que ele reorganizasse toda a vida. Quem está entre os escolhidos não é quem chegou ao fim dessa lista, mas quem está genuinamente caminhando por ela, quem entende que pertencer ao reino é uma realidade que cresce, que se aprofunda, que exige e transforma. Na vida prática, isso se traduz em perguntas que cada um precisa fazer a si mesmo, longe dos olhos dos outros. Como você reage quando é magoado por alguém da sua comunidade de fé? O que acontece com a sua generosidade quando os recursos apertam? Como você trata as pessoas que não podem te dar nada em troca? Qual é o estado da sua vida de oração quando não há nenhuma crise urgente? Essas perguntas não são testes de perfeição, são termômetros de direção. O escolhido não é aquele que acerta sempre, mas aquele cujo coração está orientado para o rei do banquete de forma consistente, mesmo quando o salão está vazio e ninguém está olhando. Essa é provavelmente a pergunta mais honesta que qualquer pessoa pode fazer diante de Mateus, capítulo 22, versículo 14. E ela precisa ser feita com seriedade, porque a tendência natural do coração humano é assumir que está tudo bem, que o simples fato de frequentar uma comunidade cristã, de conhecer os textos bíblicos, de ter feito uma oração de confissão em algum momento da vida, é suficiente para garantir um lugar entre os escolhidos. Mas a parábola de Jesus não deixa espaço para essa tranquilidade automática. O homem sem a roupa nupcial não era um estranho que havia invadido o banquete. Ele havia sido convidado, havia respondido ao chamado, havia entrado pela mesma porta que todos os outros, e mesmo assim, quando o rei chegou perto, ficou evidente que algo essencial estava faltando. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto na segunda carta, capítulo 13, versículo 5, lança um desafio que poucos têm coragem de aceitar de verdade. Examinai-vos a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. A palavra grega usada para examinai é peirazo, que carrega a ideia de um teste feito com o objetivo de revelar a natureza real de algo, como o ourives que coloca o metal no fogo não para destruí-lo, mas para ver o que ele realmente é. Paulo não estava incentivando um estado permanente de ansiedade espiritual. Estava convocando uma honestidade interior que a maioria das pessoas evita porque ela pode revelar coisas desconfortáveis. Mas é exatamente essa honestidade que separa quem está crescendo espiritualmente de quem está apenas se acostumando com a linguagem religiosa. Há sinais concretos que o próprio Novo Testamento apresenta como evidências de uma fé que responde ao chamado de verdade. O primeiro deles é a presença de um amor que vai além do círculo de conforto. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, que todos conhecerão que somos seus discípulos pelo amor que tivermos uns pelos outros, não pelo número de cultos frequentados, não pela quantidade de versículos memorizados, mas pela qualidade do amor que transborda para fora. Esse amor não é um sentimento caloroso, é uma decisão que se manifesta em escolhas visíveis, em sacrifício real, em presença nos momentos difíceis do outro. Onde esse amor está ausente ou é seletivo demais, há uma pergunta que precisa ser feita em silêncio. Será que a roupa nupcial foi realmente vestida? Um segundo sinal é a presença de uma luta interna real contra o pecado. Não há ausência de tentações, mas a existência de um conflito genuíno com elas. Paulo descreve esse conflito com uma honestidade impressionante no capítulo 7 da carta aos Romanos, quando diz que o bem que quer fazer, não faz, e o mal que não quer fazer, esse pratica. Essa tensão não é sinal de fraqueza, é sinal de vida espiritual. O coração, que não sente nenhum desconforto diante do pecado,
que se acomoda facilmente nos padrões do mundo, sem nenhum tipo de resistência interior, é o coração que precisa se perguntar se o Espírito de Deus realmente habita nele. O escolhido não é aquele que nunca cai. É aquele que não consegue ficar caído sem sentir o peso da separação que o pecado produz entre ele e Deus. Um terceiro sinal, talvez o mais silencioso de todos, é a qualidade da relação com Deus nos momentos em que não há nenhuma necessidade urgente. É relativamente fácil buscar a Deus no meio de uma crise, quando a saúde falha, quando o casamento ameaça desmoronar, quando o emprego desaparece. Nesses momentos, até o coração mais endurecido tende a se dobrar. O que revela a profundidade da relação é o que acontece quando a vida está estável, quando não há nenhuma urgência aparente, quando a oração poderia ser facilmente substituída por qualquer outra atividade e ninguém saberia. É nesses momentos ordinários que a realidade do chamado aceito se mostra ou se esconde. Porque o escolhido não busca a Deus apenas como recurso de emergência. Ele o busca porque aprendeu, ao longo do tempo, que a presença do rei é o que dá sentido ao próprio banquete. Existe um lado dessa parábola que frequentemente fica em segundo plano diante da seriedade do versículo 14. E ele precisa ser trazido para o centro com a mesma força. O rei do banquete não é apenas um soberano exigente que avalia seus convidados com olhos críticos. Ele é o mesmo rei que, diante da recusa dos primeiros convidados, não fecha as portas e cancela a festa. Ele manda os servos para as ruas. Ele insiste. Ele quer o salão cheio. Ele quer que o banquete aconteça. E essa insistência revela algo sobre o caráter de Deus que nenhuma análise do versículo 14 pode ignorar. O chamado não é uma armadilha. É um gesto de amor que continua sendo feito mesmo depois de rejeições repetidas. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 1 e 2, registra um convite que ressoa com a mesma amplitude da parábola de Jesus. Vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço o vinho e o leite. Esse convite foi dado séculos antes de Mateus 22. E ele já carregava a mesma lógica. O banquete não é para quem pode pagar, é para quem decide vir. A resposta de Deus ao coração que realmente responde ao chamado começa com essa gratuidade absoluta. Não há nada que o convidado precise produzir para merecer um lugar à mesa. A veste nupcial, dentro da lógica da parábola, é providenciada pelo próprio rei. Ela não é costurada pelo convidado. O que se exige é apenas a humildade de vesti-la. Mas a resposta de Deus vai muito além da entrada no banquete. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, registra Jesus dizendo que veio para que os seus tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância não é promessa de prosperidade material, é a descrição de uma existência que começa a funcionar a partir de um centro diferente. Quem veste a roupa nupcial, quem aceita o chamado de forma completa, começa a experimentar uma transformação que não é produzida por esforço próprio, mas que é obra do Espírito que habita nele. Paulo descreve os frutos dessa obra no capítulo 5 da carta aos Gálatas, versículos 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas não são virtudes que o cristão conquista, são evidências de que o rei está agindo por dentro. A resposta de Deus também inclui algo que o texto de Mateus 22 não diz explicitamente, mas que toda a narrativa bíblica confirma. Ele conhece os seus pelo nome. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, Jesus descreve a si mesmo como o bom pastor que chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora.
Esse conhecimento não é impessoal ou distante. É o conhecimento de quem acompanha, de quem não perde de vista, de quem está presente mesmo quando o caminhante não percebe. O escolhido não é alguém que conquistou seu lugar entre os íntimos de Deus por mérito ou por desempenho. É alguém que foi reconhecido pelo rei porque respondeu ao chamado com o coração inteiro. E esse reconhecimento tem consequências eternas, que nenhuma linguagem humana consegue descrever completamente. Por isso, a frase de Jesus no versículo 14 não é o fim da história. É o convite mais sério que o Evangelho faz a cada pessoa que a ouve. Muitos são chamados. O chamado chegou. A questão que permanece diante de cada um não é se Deus tem vagas no seu banquete, mas se o coração de quem ouviu o chamado está disposto a responder da forma que o rei espera. Não com a roupa velha das próprias justificativas, mas com a veste que ele mesmo preparou para que todos possam entrar, sentar e pertencer àquele lugar de verdade. Chegamos até aqui juntos. E se você leu tudo isso, ou assistiu até esse momento do vídeo, já sabe que Mateus, capítulo 22, versículo 14, não é um versículo para assustar ninguém. É um versículo para acordar. Tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. O medo paralisa, o despertar move. E Jesus era especialista em dizer coisas que movem as pessoas, não para a culpa, mas para uma escolha real. A boa notícia é que o banquete ainda está aberto. Os servos ainda estão nas ruas. O rei ainda está mandando chamar. Você não está lendo ou assistindo isso por acidente. E se essa mensagem chegou até você hoje, o chamado ainda está ativo. A pergunta que fica não é complicada, não exige teologia avançada, nem anos de seminário para ser respondida. É uma pergunta simples, daquelas que a gente faz, em silêncio antes de dormir, quando não tem mais ninguém por perto para impressionar. Eu realmente vesti a roupa ou só entrei pela porta? Essa é a pergunta que vale mais do que qualquer debate teológico. E só você, com Deus, consegue respondê-la de verdade. Se esse conteúdo te fez pensar, te incomodou do jeito certo, ou te deu aquela sensação de que você precisava ouvir isso hoje, deixa um comentário aqui embaixo. Pode ser só um "eu precisava disso". Já basta. Esses comentários dizem muito mais do que você imagina, e eles ajudam outras pessoas a encontrar esse conteúdo também. E se você conhece alguém que está nessa encruzilhada espiritual, que está presente, mas distante, que entrou pela porta, mas ainda não vestiu a roupa, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma parábola de 2000 anos é exatamente o que alguém precisava ouvir hoje.